Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar sobre treinamento na natação, alto nível e até mesmo aquele aluno de aperfeiçoamento. E eu trouxe um especialista porque eu estou na temporada aqui em Fortaleza, no Ceará, com o Jefferson Lima. Muito obrigado pela presença, Jefferson. Obrigado, Renato. É um grande prazer fazer parte desse podcast. Vamos tocar junto aqui e vamos falar muito de natação, de treinamento. Estamos aí no meio de um ciclo olímpico, quase chegando na Olimpíada. E o Jefferson vai falar um pouquinho aí sobre treinamento. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso pedir um favor para vocês. Votem na Natação Criativa, que a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esporte. Então acesse o site www.premioebpb.com.br e vote na gente, que esse ano a gente leva o melhor podcast de esporte, o único da natação. Então, para você que é amante da natação, professor ou técnico, vote lá e mostre a força da natação. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que você que faz treinamento utiliza os materiais da Flote, super duráveis, com ISO 9001, todos certificados, mais de 400 materiais no catálogo, todos com estudos em cima. A gente tem um estúdio dentro ali da USP que faz estudo em cada material que a Flote lança para o mercado. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack para você monitorar a evolução do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão, entregue gráficos, crie metas, coloque avaliações, você tem a sua. Dá para inserir as suas avaliações dentro desse aplicativo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. A Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia para aumentar o tempo útil, de vida útil desse aluno dentro da piscina, tudo com gamificação e um valor menor que um concorrente. Entra aí no Instagram da Raizo para você saber tudo sobre essa nova metodologia. WL Salvamentos Aquáticos, que leva bombeiro, salva-vidas, segurança, o que você precisar para o seu condomínio, para o seu clube, profissionais super qualificados. E aqui no Ceará a gente está com o apoio da Federação Cearense de Desporto Aquático, auxiliando aí com a gente nesse podcast, cedendo aqui o estúdio da Unifor. Muito obrigado a Camille, que está auxiliando muito a gente. Mas vamos deixar de papo, Jefferson, vamos para o que interessa. Me conta aí, como foi essa sua trajetória na educação física? Quais são os marcos, as realizações da sua carreira até o momento? Bom, Renato, eu nado desde os 3 anos de idade, né? Eu sou de uma família de nadadores. Meu pai, né, incentivou muito a gente a nadar desde pequeno. Eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho uma irmã e um irmão. E a gente começou muito cedo nessa caminhada, lá no início, né, para busca de saúde, né? Problemas posturais, né? Que todo médico manda ali nadar no começo da nossa vida, e a gente foi nessa. E aí, rapidamente, a gente fez uma trajetória para virar atleta, né? Os meus irmãos mais velhos começaram essa caminhada primeiro, lá no Náutico. E aí, em 91, a gente chegou no Náutico. Eu era ainda pré-mirim, né? E aí, logo na sequência, a gente já também entrou na equipe competitiva. E a natação foi tomando todos os rumos da nossa vida, né? As principais amizades foram lá. Toda a infância foi dentro do clube, né? E conhecendo o Brasil, viajando para os regionais, né? Então, a natação abriu muitas portas e muitas amizades. E aí, na hora de escolher a faculdade, né? Fatalmente, a gente acabou indo para a educação física, né? Então, a gente fez o curso lá na UES, na estadual. E aí, logo que a gente terminou a graduação, a gente já conseguiu a primeira oportunidade para trabalhar com treinamento, inicialmente no polo aquático, né, em 2007. E aí a gente ficou 3 anos, teve um período assim, muito legal de evolução dentro do esporte. O esporte estava parado em Fortaleza, não existia polo aquático, a gente resgatou a modalidade. E aí em 2010 surgiu a oportunidade de assumir a natação também do Náutico, né, a natação competitiva do Náutico. E aí, ao mesmo tempo, a coordenação de esportes aquáticos do clube. Então a gente acumulou 3 funções ali em 2010, treinador de polo aquático, treinador de natação e coordenador de esportes aquáticos. E aí começou essa trajetória, né, como treinador de natação, mas eu tinha uma vida pregressa ali de nadador, né, durante muitos anos. E aí, simultaneamente essa carreira de treinador, eu sempre estive na docência universitária, né? Também em 2010 a gente começou essa jornada.
dando aula nas faculdades, né? Já passei pela FAMetro aqui em Fortaleza, pela UFC e pela Estácio, né? Então a gente tem também uma jornada paralela no nível superior. E você falou uma coisa muito interessante, o polo aquático. Eu não entendo como os profissionais de natação não utilizam o polo aquático no dia a dia das aulas. A gente tem uma perda aí de 70% dos jovens quando eles saem da iniciação para o aperfeiçoamento. Ou então, a natação é o primeiro esporte de qualquer criança, mas a gente está perdendo essa criança porque não fica atrativo quando ele vira adolescente. Não, porque não usar o polo. Qualquer criança fala, vamos jogar futebol, eles adoram. Vamos para a piscina, todo mundo adora. Por que não unir os dois? Um polo aquático é um esporte olímpico que daria para motivar muita gente. O adolescente gosta de trabalho em equipe, gosta de competição, então o polo aquático seria fantástico. Então, dicas aí para os profissionais, não dar aula de polo aquático, mas introduzir nas suas aulas, às vezes, alguns exercícios, às vezes um jogo no final de polo aquático, os adolescentes iriam adorar. Mas, Jefferson, qual é a sua filosofia de treinamento? Como você estrutura seus programas, tanto para atletas como para amadores, dando dicas aí para os profissionais do outro lado? A gente segue algumas correntes, né? A corrente de Verkhoshansky, que é muito propícia para o que a gente faz, né? Tem um grande pesquisador e cientista do treinamento, que é o Antônio Carlos Gomes, que boa parte da minha formação foi com ele, né? Tanto em pós-graduação, como cursos de extensão e congressos, a gente sempre se encontra. E assim, a gente segue uma linha onde a gente vai ter sempre a pré-temporada, né? A parte específica, a parte competitiva, tudo isso esquematizado em blocos, né? Então, normalmente, a gente começa por um bloco de recondicionamento, passa pelo bloco de força, depois o bloco de resistência, transição e potência, né? Então, normalmente, essa transição e potência é logo às vésperas, né, do evento-alvo. Tudo isso baseado no calendário. Então, sem calendário, a gente não consegue fazer uma programação. Então, a gente espera o calendário sair, define quais são as competições-alvos, né, do ano, e baseado nisso a gente cria alguns macros, né? Alguns macros de treinamento, dependendo do ano 2, né? Esse ano, pela primeira vez, eu fiz 3 macros, né? Porque o calendário da CBDA, da Confederação Brasileira, deu uma mudada, né? Os brasileiros foram antecipados. E aí, como a gente tem uma equipe que a gente passa por várias categorias, então a gente teve que adaptar um ciclo anual de 3 macrociclos, né? Então, mexeu um pouco, mas sempre a gente vai seguir essa linha, né? Recondicionamento, força, resistência, transição, potência. E aí, nas competições mais importantes, entra o polimento também, para eles estarem ali no ápice das suas performances. Quando a gente pega o aluno ou o cliente, né, que não é um atleta de alto rendimento, a gente adapta essa realidade para ele, né? Normalmente, eles chegam também com algum propósito, alguma competição. Quando não, né, fica uma coisa mais light, a gente foca mais em técnica, né, mais em fundamento, nadar correto, desenvolver ali os fundamentos básicos da natação, mas quando tem um objetivo em mente, a gente tenta adaptar essa realidade também para o nosso cliente, que não é um atleta de rendimento. Você falou um nome muito importante, Dr. Antônio Carlos, referência aí na área da educação física, passou muito tempo na Rússia, até se falando de periodização, os grandes nomes ali na Rússia, passou anos estudando, trouxe muito para o futebol, então trabalhou ali no Atlético Paranaense, em muitos trabalho ali do futebol, e você trazendo isso para a natação. Então, uma referência aqui no Brasil, em periodização, muito importante. E tá aí no seu peito, né? A Force Win, a sua empresa, que você oferece aí 4 modalidades de serviços: assessoria online, treinamento personalizado, presencial, mentoria para novos treinadores, consultoria híbrida. Como cada um deles se distingue em valor agregado e proposta de entrega aí para o nosso cliente? A assessoria online é o nosso foco principal, né? Porque a gente consegue ter uma escala maior de clientes, né? Normalmente a assessoria online é voltada para aquele nadador amador, triatleta amador, nadador profissional, as pessoas que já buscam rendimento e têm alguma experiência com natação, porque elas precisam entender um pouco de treinamento para seguir esse treinamento à distância. Então, a assessoria online, ela não é indicada por uma pessoa que está aprendendo a nadar do zero. Então, essa pessoa que precisa nadar do zero, ela precisa de um acompanhamento presencial. Então, a assessoria online é para aquela pessoa que se mudou para uma cidade, que não tem uma equipe de natação, mas que ela já era atleta e ela precisa estar continuando treinando, né? Então, a gente oferece o programa. Uma pessoa que está insatisfeita, que não consegue mais encaixar a sua rotina a uma equipe, foi morar fora do Brasil, enfim, são N situações que a assessoria online chega junto e a gente consegue montar um programa 100% individualizado para aquela pessoa, né? Então, é algo que requer esse conhecimento prévio de natação. O treinamento personalizado presencial, ele é para qualquer pessoa
que busca qualquer serviço em natação. Então a gente pega crianças, adultos, atletas, nadadores masters, triatletas, maratonistas aquáticos. Enfim, a gente pega uma gama, né, de possibilidades no treinamento presencial e a gente vai estar em loco, né? Então é um trabalho muito mais realmente presencial, né? Então o nosso limite é mais curto para o presencial porque nós temos outras demandas, né? Então por isso que a gente foca mais na assessoria online. A mentoria para novos treinadores, a gente já teve 3 turmas, né? Então a gente meio que dá o caminho das pedras para treinadores que estão iniciando a carreira. Então a gente mostra um pouco do que a gente já vivenciou para tentar encurtar esse caminho, né? Para eles trilharem essa trajetória de treinadores, normalmente voltado para treinadores iniciantes ou pessoas que queiram se tornar treinadores. E a consultoria é um sistema híbrido, onde a gente tem 3 aulas presenciais, a gente avalia, identifica potencialidades e fragilidades, faz um encaminhamento e aí esse cliente segue um programa à distância. Então é uma mistura ali do presencial com o online. Então, trabalhos excelentes. Para você que não conhece, entra ali no Instagram, Force Win Performance, como que é o @Force Win Performance no Instagram e o nosso site é forcewinperformance.com. Então, acessa agora. Se você que está precisando aí de uma assessoria online, presencial, vale muito a pena. Mas uma dúvida grande aí dos profissionais é como monitorar e avaliar o progresso dos clientes, ou até mesmo as cargas quando eu estou dando durante o treino, ao longo dos programas de treinamentos, especialmente a distância. Pronto, à distância a gente tem os feedbacks constantes, né? Eu adoro os alunos, os clientes que falam com a gente todos os dias, né? Então, os feedbacks falam muito, né? Uma simples conversa fala muito. E nesse programa de assessoria online, a gente faz algumas séries controle, né? Algumas séries que realmente a gente mede a evolução, né? O treinamento, ele é uma sobrecarga de estímulos e performance, então a gente tem que buscar sempre performar melhor essa semana em relação à semana anterior, né? E a gente vai dando esses ajustes no treinamento, esses pequenos ajustes que toda semana a gente faz, que de uma semana para outra não parece muita coisa, mas quando a gente pega a primeira semana com a quinta, a gente já vê uma diferença bem grande, né? E a gente insere periodicamente algumas séries controles para a gente ver realmente a evolução daquele atleta, né? Do cliente, né? E essas séries controles seriam praticamente quase umas avaliações. Isso, é uma avaliação baseado na principal performance que ele quer atingir, né? Então, se ele é um atleta onde a característica principal é o aeróbico, a gente insere uma série controle com características aeróbicas. Se é um velocista, a gente insere uma série controle com características de velocidade. E aí a gente vai fazendo isso periodicamente durante o processo. E qual a importância de fazer esse controle e esse monitoramento constante? Para saber se a gente realmente está indo no caminho, né? Se realmente a gente está evoluindo, se realmente está fazendo sentido. E isso é muito bom para o cliente. Quando ele vê que faz sentido, quando ele vê a evolução, isso fidedigna ele, né? Então ele começa a acreditar e ele confia mais, então a tendência é que a performance realmente venha naquele momento que ele espera. Então é importante você ter essas avaliações de tempos em tempos para ver se você está no caminho certo, se está na estrada correta, para não chegar lá no final na prova e falar, ixi, não deu certo. Então, você que é nadador ou você que é professor, técnico, se você não coloca essas avaliações, se você não tem essas avaliações, controle no seu treinamento, procure colocar, porque são muito importantes. Mas aí, Jefferson, quais ferramentas, ou vídeos, planilhas, avaliações você utiliza aí para identificar potenciais e fragilidades nos clientes nessas consultorias híbridas? Nas híbridas, a gente usa muito vídeo, né? Então, de preferência, né? Se o cliente conseguir uma GoProzinha para fazer a imagem debaixo d'água, melhor ainda. Mas a gente pede muito vídeo, né? Vídeo no plano frontal, vídeo no plano lateral. E aí, de preferência, acompanhando o nado. E eles vão mandando isso pra gente, né? E a gente vai avaliando e dando os feedbacks, né? É como se fosse um exame, né? Ele manda o vídeo, a gente faz o laudo lá, emite o laudo do exame. Então, e quando tem esse vídeo debaixo d'água, né? Esse vídeo subaquático, ele dá uma riqueza maior de detalhes pra gente. Mas nem sempre eles conseguem, né? Então seria praticamente o Dr. Jefferson. Você pega, faz análise, faz o diagnóstico e entrega a melhor solução para ele. Isso. Em loco, na equipe do Ideal, inclusive a gente já fez algumas avaliações biomecânicas, né, com imagem fora d'água e dentro d'água. E aí a gente emitia um vídeo no YouTube para cada um deles editado, não listado, né, para ninguém ter acesso, só o atleta tinha acesso, e a descrição do vídeo era o laudo, né, de todos as fragilidades e potencialidades deles apresentadas ali naquela avaliação. E mais um tempo, de tempos em tempos, você tem que fazer isso, né? Ver essa evolução, ver essa análise, mais uma forma de você monitorar a evolução do seu aluno. Então, muito importante.
E aí, como você ajustar metodologias para diferentes perfis? Porque às vezes, dentro da borda da piscina ali, está com mais de um atleta, vários perfis diferentes, desde alunos federados, amadores. Como garantir a personalização e a relevância técnica? Quando a gente está atendendo uma pessoa, é bem mais fácil, né? Então, é um trabalho 100% individualizado. Quando a gente está numa equipe, que a gente tem vários atletas de várias características, então a gente vai separar em subgrupos o mais homogêneo possível, né? Então a gente vai separar os velocistas, dos meio-fundistas, dos fundistas, a galerinha que nada crawl, para a galerinha que nada os outros estilos. Então a gente vai criando subgrupos, né, dentro da equipe, onde você vai ter ali tranquilamente 4 treinos rodando ao mesmo tempo, né? Então na minha realidade, hoje sou eu e meu auxiliar técnico. Então, cada um ali fica com 1, 2 treinos, dependendo do dia, e às vezes a gente está com 4 treinos ali rodando em 5 raias, né? Então, é o que tem que ser feito, porque senão você ou nivela por baixo ou nivela por cima e acaba não sendo, você não extrai a potencialidade de todo o grupo. Então, mesmo você fazendo um trabalho em grupo, você tem que fazer um trabalho individualizado. Cada um é cada um. Mesma coisa, você vai num nutricionista, ele saca ali da gaveta a dieta igual para todo mundo, você vai virar as costas, vai rasgar e jogar fora. Hoje, o trabalho tem que ser individualizado. Mesmo que você está fazendo um trabalho em grupo, você tem que ter esse olhar para cada um. E nesse mundo que a gente vive hoje de tecnologias, redes sociais, internet, o Jefferson buscando cada vez mais crescer no seu perfil, você acredita que ainda existe o boca a boca, ainda é a melhor maneira para atrair novos clientes ou online é a melhor solução? O boca a boca é fundamental, né? No presencial principalmente, né? No treinamento presencial, realmente o boca a boca é o que tem feito a diferença. E no online, né, realmente a gente investir ali nas redes sociais, em tráfego pago, isso aí tem feito a diferença. Mas no presencial, com certeza o boca a boca ainda é a melhor, pelo menos para mim, tem sido a melhor ferramenta de captação de clientes. Eu que estudo muito marketing, tem estudos que mostram que quando uma pessoa vem por indicação, ela tem 87% de chance maior de fechar do que um cliente que está te vendo pela primeira vez. E o preço vira secundário. Quando ele vem pela primeira vez, ele não te conhece, o principal motivo que ele te procura é o preço. Quando ele vem por indicação, mesma coisa, eu te indicar um restaurante agora. Você não vai nem olhar o preço. O Renato falou que o restaurante é bom, eu vou lá, o negócio deve ser bom. Então, a indicação, boca a boca, é muito importante. Até o online também tem essas indicações. Imagina, você vai entrar agora, você vai comprar qualquer coisa ali no Mercado Livre, na Amazon. Você nem olha quais as características do produto. A primeira coisa que você vai lá é olhar as avaliações. As avaliações são importantes. Então, até quando você vai pegar uma assessoria, você vai olhar os outros clientes, você vai olhar os depoimentos. Então, vale muito a pena essas provas sociais também. E na mentoria trimestral para novos treinadores, Jefferson, qual é a estrutura curricular e quais são os principais resultados ou aprendizados que você busca promover? A gente busca realmente clarear o caminho para eles, né? Para eles realmente começarem com um nível de conhecimento e de coisas que funcionam na prática, né? Porque nem tudo está nos livros, né? Então a gente tenta trazer muita coisa que a gente adquire ao longo da experiência, né? Então a gente está nessa desde 2010 como treinador de natação, já passamos por algumas situações, né? E que a gente realmente consegue, né, elucidar um pouquinho esse caminho. Então a gente aborda periodização do treinamento, a gente aborda os princípios do treinamento, a gente aborda o que seria uma estrutura ideal de trabalho, a gente fala de rotina do treinador, rotina do atleta, né? A gente fala de avaliação de desempenho, né? Então, e sempre trazendo, né, para uma realidade, né, onde a gente realmente traga para a realidade, não seja só teoria, né? Então, traz casos reais que aconteceram com a gente e que a gente, de alguma forma, evoluiu e aprendeu com aquelas situações. E aí tem sido bem legal a troca, né? A gente teve 3 mentorias, né? Encerramos uma agora faz pouco tempo, faz 15 dias. E aí normalmente a gente fica disponível aí por uns 6 meses, né? Para eles tirarem dúvidas, para nos consultarem. Os grupos das mentorias de WhatsApp viram fóruns, né, de discussão, e eles têm a possibilidade de acompanhar o nosso treinamento em loco lá no Ideal, né? Para quem é de Fortaleza. Então a gente dá esse plus aí para eles. E em um setor que a gente tem alta demanda presencial e espaço às vezes limitado, quais inovações você enxerga como possíveis alavancas para o seu crescimento, especialmente no modelo híbrido online? O presencial realmente é mais difícil, né? Porque o aluno tem que ter piscina. Então, uma das formas que a gente encontrou de viabilizar essa estrutura para os alunos
arrendando aqui a piscina da Unifor, né? Eu arrendo ela segunda, quarta e sexta. Lá no Ideal a gente conseguiu uma janela de horário de piscina ociosa, onde a gente pode levar alunos de personal, né? Os professores do Ideal e treinadores do Ideal conseguem levar. E aí o aluno paga uma taxa para o clube, é uma forma de gerar rentabilidade para o clube no horário que a piscina não é utilizada, né? Mas eu vejo que, assim, escalonando o negócio, né? Onde você realmente, o céu é o limite, é no online, né? O online realmente, eu tenho visto que a grande maioria dos treinadores hoje tem buscado isso, né? Como uma forma de gerar receita. E a gente tem investido nisso, né? Então, assim, a gente tem um custo mensal aí considerável de tráfego focado nisso, né? Que converte em mensagens de WhatsApp, que a gente tem esse primeiro contato, né? E aí o nosso caminho é fazer um Google Meet, né? Com aquele leadzinho que fica mais quente, a gente chama para um Google Meet, aí quando chega nesse ponto, a chance de converter é bem maior, né? E aí a gente tem feito dessa forma. E a consultoria não tem aparecido tanto quanto o presencial e o online, né? Que é algo também que a gente está tentando vender, né? Mas que o foco realmente tem sido o presencial e o online. E nessa consultoria, o foco é ensinar os técnicos a fazer esse modelo híbrido, esse modelo online, ou focado como ele estruturar um treinamento, como ele montar uma estrutura de treinamento, como ele fazer essas periodizações, esses treinos, como que é focado? A mentoria é mais para isso, né? Mais para o treinamento mesmo. É o caminho das pedras para eles seguirem, né, essa trajetória de treinador. Então, basicamente, são as funções realmente que o treinador ele precisa se preocupar ali no seu dia a dia para que ele tenha êxito. E nesse mundo de tecnologia, a gente vê a ginástica, a corrida, até mesmo o crossfit, levando muita tecnologia para o treinamento. Na natação, você vê também esse caminho? A gente vê que tem poucos aplicativos, poucas evoluções. A gente tem um dos nossos parceiros, a SwimTrack, que é um aplicativo de natação. Você enxerga que é também o caminho, utilizar a inteligência artificial dentro da natação? É o caminho. Em termos de ciência de treinamento, a natação está sempre muito na frente, porque o meio líquido possibilita a gente aplicar muita coisa, né? Então a natação já há muito tempo usa liga dentro d'água, usa uma série de materiais, então a gente consegue aplicar ciência até com certa vantagem, devido ao meio líquido proporcionar situações que o meio terrestre não proporciona. Em termos de recursos tecnológicos, né? A gente consegue fazer muitas avaliações, né, cinemáticas, biomecânicas das várias formas, né? Avaliar força de pegada de puxada, amplitude de braçada. Então, tudo isso aí consegue ser medido, né, pelos estudos biomecânicos. Mas no dia a dia, né, não é tão fácil. Né? No dia a dia não é tão fácil ter esses recursos. E aí, normalmente a gente tem que ter parcerias com biomecânicos, né, para ter esse aparato todo de recurso tecnológico. Mas eu acredito que um celular e uma GoPro já fazem um estrago, né, no nosso dia a dia. Cronômetro, celularzinho e GoPro, a gente consegue fazer muita coisa em termos de avaliações. E você que acompanha os atletas, até atleta de alto nível, atleta olímpico, você acredita que a falta de patrocínio é um dos maiores fatores que dificultam a continuidade na carreira desses atletas? No Brasil a gente vive um caminho que você só tem patrocínios e visibilidade quando você faz algo extraordinário, né? Então é você ir num Mundial e ganhar uma medalha, é você ir numa Olimpíada pegar uma final ou uma medalha, e aí acontece um bombardeio, né, depois. Aquele atleta 100% visado, aparece tudo para ele, mas até ele chegar lá, muitas vezes ele caminha só, né? Só com a ajuda da família, é um clube ali que faz um trabalho além do que pode para ajudar, o treinador que muitas vezes tira do bolso para ajudar, né? Mas no Brasil, infelizmente, né, na grande maioria das modalidades, você só é reconhecido quando você faz algo heróico e extraordinário, né? E até chegar lá, esse caminho ele é muito árduo. Então, nesse meio termo aí, no meio do caminho, a gente acaba perdendo muita gente com potencial de fazer grandes coisas no esporte, né? E muitas vezes só a medalha olímpica também é considerada. Isso. Tem vários atletas campeões mundiais, também com vários feitos que as pessoas às vezes não lembram, né? Por exemplo, o Nicolas Santos, Guilherme Guidos, o João Gomes, grandes nomes da natação, mas quando a pessoa não tem aquela medalha olímpica, ele não é tão reconhecido no mercado. Exatamente. Né? E a gente tem vários, né? A gente tem vários grandes nadadores que não têm medalha olímpica e que fizeram história significativamente no esporte. Eu falo até da judoca Sara Menezes, campeã olímpica, treinando no Piauí. Quem sabia quem era a Sara Menezes até ser campeã olímpica? E aí, depois da medalha olímpica,
acontece aquele bombardeio ali de patrocínios e de evidência, né? Mas até chegar lá, né, as pessoas não conhecem, infelizmente. E o que você considera essencial para que o nadador consiga transformar sua trajetória esportiva em uma carreira sustentável financeiramente? Aqui no Brasil, a gente, em qualquer lugar, né, eu acredito, precisa ter resultado, né? O atleta vive de resultado. Para ter o resultado, ele precisa seguir um caminho, né, de constância, de dedicação, de disciplina, tomar as decisões mais corretas. Mas hoje, né, o atleta ele tem que estar alinhado com a parte de marketing, né? Então, todo atleta hoje, todo atleta de alto nível, ele precisa estar presente nas redes sociais, ele precisa se mostrar além do que ele faz, né? Ele precisa gerar identidade, né? Ele precisa gerar valores e não só os resultados, né? Então, alguns atletas ainda não acordaram para isso, né? E aqueles que acordaram, muitas vezes nem são os melhores, mas eles conseguem ter os recursos, né? Eles conseguem ter os patrocinadores. E eu acho que a gente está num momento que não dá mais para negligenciar essa parte da sua imagem, né? Que você gera nas redes sociais. Então, o atleta ele tem que ser um produtor de conteúdo também, né? E como você vê a evolução do seu serviço nos próximos 3 anos, em termos público, tecnologia e também a utilização da sua marca? Hoje a gente também vende produtos, né? A gente está numa empreitada de vender produtos. Então a gente abriu um e-commerce. Então a gente quer muito que essa parte de produtos também dê uma alavancada legal. A gente está investindo também nisso. Mas a gente quer se consolidar, né, como uma empresa que realmente presta um serviço de qualidade, né? E que virá uma referência, né? Então quando as pessoas buscarem um treinamento individualizado, que a Force Win Performance seja uma grande referência, né? Então a gente bateu 4.000 seguidores agora, né? Então, daqui 3 anos, a gente quer, no mínimo, aí, quadruplicar essa quantidade de seguidores, né? Seguidores qualificados, que é o que a gente busca mais. E, realmente, a gente escalonar bastante aí o nosso trabalho. Mas a gente começou a investir pesado nisso não faz muito tempo, né? Então, eu acho que a gente está caminhando até que bem. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo. Mas é isso, atuar nessa parte de serviços, como a gente já vem fazendo, só que com muito mais clientes, né? Com muito mais seguidores. E essa parte dos produtos também a gente dá uma guinada boa. E a gente está começando a aparecer nos eventos, né? Eventos de natação, a gente vai ter um Norte-Nordeste agora, a gente vai estar lá vendendo. Teve um challenge aqui em Fortaleza, que é um grande evento de triatlo, a gente estava lá com o stand. Então a gente vai se mostrar cada vez mais nos eventos, né? E focar muito nisso também. E aí, todo esse e-commerce está no site da... ForceWinPerformance.com é o nosso e-commerce, né? Focado no e-commerce. E para a gente caminhar para o fim, fale um pouco da sua experiência no Ideal Clube, até um parceiro nosso, que a gente está com a pós-graduação lá dentro. E como você desempenha o papel de head coach e coordenador do departamento aquático? A gente iniciou no Ideal em 2022, né? Eu estava afastado da borda da piscina de natação há algum tempo, né? Porque essa carreira de docente me consumiu um pouco. E a gente estava com muitas demandas. E eu fiquei no polo aquático durante um tempo. E aí, em 2022, a gente voltou para a natação, né, lá no Ideal. Cal Aragão, que é o vice-presidente, é o nosso grande parceiro aí, me chamou, né, para ocupar o cargo de head coach. E a gente começou como head coach. O Ideal estava passando por um momento de retorno do esporte competitivo, porque durante muito tempo a natação não era mais competitiva, a não ser a equipe master, né? E o professor Ricardo Ribeiro, que foi meu treinador e que estava lá ocupando esse cargo, ele estava resgatando a natação competitiva no Ideal. E aí, quando eu entrei, eu dei continuidade a esse trabalho do Ricardo. E a coisa foi crescendo, a gente foi criando a identidade da equipe, né? A gente foi ficando mais sério. O Ideal hoje tem CBC, chegou o Luiz Altamir, né? Que deu um up grande, uma visibilidade grande para a equipe. E a gente chegou junto, né? O Luiz Altamir chegou em 2022 e eu também. O Luiz Altamir já era do Ideal em 2021, mas não treinava em Fortaleza, né? Treinava no Rio de Janeiro. E aí foi um momento de revitalização do Ideal e, como consequência, acabou que mexeu um pouco na natação do Ceará também. A gente movimentou muito o Instagram e aí os outros clubes começaram também a movimentar. Então criou uma reação em cadeia de Instagrams de clubes, as pessoas muito mais efetivas. E a gente foi construindo, né? Com uma geraçãozinha que eu peguei lá em 2022, a gente foi crescendo junto. E agora, em 2025, a gente também assumiu a coordenação do departamento aquático, né? A ideia é linkar as escolinhas com a equipe, porque não tinha essa ligação, né? Estava muito solto, escolinha e equipe, não tinha interação, não tinha uma filosofia vertical de trabalho.
Então, o que a gente tenta emplacar lá no Ideal é realmente unificar, né, criar a escola de natação do Ideal, né, onde todos os professores vão se inserir nessa metodologia. E a gente está batalhando aí desde maio, né, nessa implementação. A partir de setembro já está rodando um novo formato de escolinha no Ideal. E a gente quer colher resultados a médio e longo prazo. A gente quer realmente formar o atleta. Porque antes a gente tinha que pegar os atletas de fora. Então agora a meta é que os alunos de escolinha do Ideal, eles estejam aptos a descer para a equipe. Eles não são obrigados, né? Mas a metodologia vai ser desenvolvida para que eles realmente tenham capacidade de escolher. Eu quero ir para a equipe. Eu tenho condição de ir para a equipe. Então, a ideia é essa, linkar e que, logicamente, seja lucrativo, né? Seja rentável. E é um dos objetivos também, lá no Ideal. Eu quero até agradecer em nome da Natação Criativa, em nome do Instituto Valorize, por esse apoio, por essa parceria do Clube Ideal, com você também, que foi essa ponte para a gente levar a pós-graduação para dentro aí do Clube Ideal e fornecer isso para toda a comunidade aí de Fortaleza, Ceará. Eu queria que você falasse a importância dessa formação, dessa especialização para o profissional de natação virar um especialista em natação. É fundamental, né? A nossa graduação, ela nos torna generalistas, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas a gente aprofunda muito pouco. Na nossa área do treinamento, ninguém sai da graduação treinador, né? Apto a ser um treinador. Então, você tem que buscar o conhecimento, além da graduação. Então, a pós de natação é fundamental, né? Se você quer atuar nesse meio, né? Que é uma ciência. O meio líquido é uma ciência, existe uma série de situações diferentes, né, que a gente tem que dominar para que a nossa prática seja mais segura e qualificada. Então é fundamental, né, estar investindo na própria carreira para você realmente se tornar um profissional diferenciado para que você consiga brigar pelas melhores margens de salário, né? Então é fundamental a gente estar buscando esse conhecimento. Então é totalmente indicado, né? Eu tenho uma pós, né, e estou em conclusão de um mestrado, né, que já estou nessa batalha aí há um tempo, né, porque é na Europa, e aí teve esse aumento da moeda, um monte de coisa aconteceu também nessa pandemia, mas a gente pretende terminar em breve. E é isso, o investimento na pós-graduação ele é fundamental na sua trajetória de sucesso. Então você falou a palavra certa, um investimento. Tem gente que fala, a pós-graduação é cara, eu não tenho dinheiro, mas não é um gasto, é um investimento. Já tem estudos que mostram que quem é pós-graduado ganha até 30% a mais de quem só tem graduação. Eu tenho algumas entrevistas, eu tenho com o Henrique, que ele estava no 6º módulo de pós-graduação, ele já tinha aumentado em 30% a sua renda. Eu vou entrevistar aqui em Fortaleza a Clarice, que está no 3º módulo, ela já dobrou a renda dela, estando no 3º módulo da pós. Eu tive o caso da Natália, que ela foi minha aluna em 2018, e após 5, 6 anos, ela saiu ganhando de R$3.000, hoje ela ganha uma renda de R$35.000, mas ela fez 3, 4 pós-graduações nesse caminho. Então, entra aí no site aí do YouTube da Natação Criativa, procure essas entrevistas e veja a importância de você se especializar, tornar um especialista. Imagina você, eu tô com um problema na cabeça, eu preciso fazer uma operação. Você vai procurar um clínico geral ou um neuro? Então, na hora que você precisa, você tem um problema, você vai procurar um especialista e você não vai se preocupar com o valor que você vai pagar. Se você é generalista, você dá aula para todos os alunos. Se você é especialista, você vai conseguir pegar aqueles problemas e colocar o preço que você quer no mercado. Jefferson, gostaria de agradecer muito a sua presença. Mais uma vez, deixa aí suas redes sociais, deixa o site para quem está curioso, para poder acessar. @FoswinPerformance, né, o nosso Instagram, e foswinperformance.com é o nosso site. Então, chega lá junto, dá uma olhadinha, confere lá nossos serviços e produtos. Vai ser um grande prazer a gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado, Jefferson. Obrigado também aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a FLOT, materiais de natação, desde o aprendizado até o treinamento, a Sobrasa. Para você virar voluntário Sobrasa, acessa lá sobrasa.org, preenche o formulário, você vai receber um kit gratuito na sua casa, promovido pela Sobrasa e Natação Criativa, para você iniciar as suas ações. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos, tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack, você pode ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, mandando as avaliações, vídeos. Aí o aluno vai conseguir compartilhar nas redes sociais com o seu logo, vale a pena, é o preço praticamente de 1 ou 2 alunos. A Raizo, nova metodologia no mercado,
trabalhando aí a gamificação. Acesse aí o Instagram, Metodologia Raizo, e saiba mais. WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais qualificados e treinados para condomínios, clubes, salva-vidas, bombeiros, segurança, porteiro, recepcionista, tudo que você precisa. E a gente com apoio aqui da Federação Cearense, muito obrigado, do Desporto Aquático, obrigado por esse apoio, obrigado pela Unifor, obrigado pela Camille, todo o apoio, o Jefferson que fez toda essa ponte. Então, obrigado a vocês. Se você gostou, ficou até o final, compartilhe essa entrevista com alguém que precisa saber disso, ative a notificação e, claro, vote na Natação Criativa, que a gente está concorrendo ao prêmio 2025 Melhor Podcast na seção de esporte. Estamos concorrendo com Gazeta Esportiva, UOL, Flamengo, mas a gente vai levar porque a natação é forte, o único podcast da natação. Entre lá, vote na gente para a gente ganhar esse prêmio e fortalecer, trazer mais patrocínios, trazer mais entrevistas. A gente tem mais de 300 entrevistas para vocês. As primeiras lá no Spotify e depois as últimas aqui no YouTube. A gente demora 1 ano para lançar lá no Spotify, vocês reclamam, mas em breve a gente vai lançar as entrevistas esse ano no Spotify. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista aí. Obrigado, Renato. Foi um grande prazer. Tamo junto. Vamos falar de natação. Muito obrigado e até a próxima.